2020 começou já faz um tempinho e, como em todo ano novo, você deve ter feito um monte de promessas e metas para cumprir ao longo do ano. Eu sei, eu também fiz isso. Só que já é fevereiro e tem algumas coisas em atraso, inclusive esse vídeo aqui. Tentando resolver isso, eu fui estudar um pouco sobre gestão de tempo e conheci uma coisa incrível chamada Matriz de Eisenhower. Não se assusta com o nome, não é complicado, na verdade é bem simples, por isso que funciona. Essa matriz tem 4 quadrantes e o que nós temos que fazer é distribuir as nossas atividades do dia a dia nesses quadrantes. Simples assim. As atividades do primeiro quadrante são as coisas urgentes, ou seja, aquelas que precisam ser feitas já e também são importantes e precisam ser priorizadas. Então as atividades que ficam nesse quadrante são aquelas que, se você não fizer, vai dar problema. Para minimizar o nosso estresse, a gente precisa manter essas atividades no mínimo, até porque a maioria das atividades que estão nesse quadrante só estão ali porque a gente provavelmente deixou para fazer na última hora. Como, por exemplo, aquele trabalho que precisa ser entregue amanhã e você ainda nem começou. As atividades do segundo quadrante são as que você vai fazer depois de terminar as do primeiro quadrante, óbvio, né? E é aqui que devem ficar todas as atividades de desenvolvimento pessoal. Ler livros, fazer cursos online, ouvir podcasts, se exercitar, etc. E essas atividades, apesar de estarem no segundo quadrante, não são menos importantes do que as do primeiro quadrante. Na verdade, elas são menos urgentes no curto prazo, mas no longo prazo são justamente essas atividades que vão fazer a diferença entre a gente prosperar ou não. Já as atividades do terceiro quadrante são aquelas que a gente precisa fazer, mas que não vão agregar em absolutamente nada no longo prazo. Como, por exemplo, lavar louça, ir ao supermercado, fazer alguma tarefa repetitiva no trabalho, que não requer a sua inteligência, ou basicamente qualquer outra atividade que tome o tempo que você poderia usar para fazer qualquer outra coisa que te agregasse valor para o futuro. Então, essas atividades do terceiro quadrante são as tarefas que a gente precisa delegar. Sempre que possível, a gente deve passar essas tarefas para outras pessoas fazerem. E não precisa se sentir mal por isso, porque as atividades que a gente coloca no nosso terceiro quadrante podem muito bem ser as atividades do primeiro quadrante de outra pessoa. Agora, as atividades do quarto quadrante são as que servem como desculpa para nós não termos que lidar com as atividades mais importantes. São coisas que não nos agregam valor em nada para o futuro e nem precisam ser feitas agora, mas que são gostosas de fazer. Como, por exemplo, assistir um episódio de uma série que de repente viram 2, 3 ou a temporada inteira, passar horas olhando o Instagram ou conversando com alguém sobre assuntos aleatórios. E com esse tempo, a gente poderia estar dando conta das atividades do primeiro e do segundo quadrante. E é importante você escrever quais são essas atividades que gastam o seu tempo, porque fica muito mais claro para você percebê-las e evitá-las. Claro que a gente não precisa deixar de fazer essas atividades, mas precisamos evitar ao máximo e ter controle para não extrapolar. Então, a estratégia geral é limitar as atividades do quadrante 1, planejando e delegando melhor, aumentar as atividades do quadrante 2, atribuindo um momento específico para dar conta de cada uma delas, cercar-se de pessoas que podem cuidar das atividades do quadrante 3 e estar ciente das atividades do quadrante 4 e fazê-las o mínimo de tempo possível ou até mesmo evitá-las. Agora abre o aplicativo de bloco de notas ou pega papel e caneta mesmo e começa a escrever as suas atividades. Se você gosta desse tipo de vídeo, clica no gostei e comenta aqui embaixo sobre qual assunto você quer que eu fale nos próximos vídeos. Compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. Sucesso e até o próximo vídeo.